Mário Jorge Lobo Zagallo sempre foi sinônimo de disciplina, lealdade e amor à camisa. Dentro e fora de campo, era o exemplo vivo de que a união vence até as maiores batalhas. Mas o homem que ensinou o Brasil a jogar em equipe deixou, sem querer, um campo minado dentro da própria casa. Após uma vida inteira de glórias, vitórias e respeito nacional, Zagallo agora tem o nome envolvido em uma história que divide sua família e mancha o ideal de harmonia que sempre pregou. O que era para ser um gesto de cuidado virou motivo de discórdia. E a paz que ele tanto defendeu parece ter ficado nos gramados. Antes de continuar, deixe o like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda a espalhar histórias que revelam o lado humano por trás dos grandes ídolos. Zagallo sempre foi visto como o estrategista que via além do óbvio. Planejava o futuro como quem desenha uma jogada perfeita. Por isso, quando decidiu organizar sua partilha em vida, muitos viram um ato de sabedoria. Ele queria evitar brigas, poupar os filhos de disputas e garantir que tudo fosse feito do jeito certo. Mas o que parecia um gesto de amor se transformou em um ponto de ruptura. Será que o mesmo homem que manteve seleções inteiras unidas conseguiu entender o que se passava dentro do próprio lar? A notícia da divisão antecipada se espalhou como um gol no último minuto. Amigos próximos comentam que alguns herdeiros ficaram surpresos com certas decisões e que as conversas antes tão leves se tornaram cheias de tensão. O silêncio tomou o lugar das risadas e o respeito virou desconfiança. Em torno do nome Zagallo, o ar agora é de constrangimento e mágoa. O patriarca que sempre acreditou na hierarquia e no mérito pode ter deixado feridas que não cicatrizam. Mas a história não termina aí. Há quem diga que certas escolhas foram influenciadas por conselhos externos e que o coração de Zagallo estava dividido entre a razão e o afeto. Um homem que viveu de táticas e estratégias talvez tenha tentado aplicar a mesma lógica à vida familiar. Só que herança não se mede em campo e o amor não se organiza com planilhas. O que resta é uma pergunta que ecoa entre os que o amavam. O técnico do maior time do mundo teria perdido o controle do seu próprio elenco? No fim, o nome que uniu gerações de brasileiros agora carrega uma dor silenciosa. E a verdadeira partida, aquela que não tem torcida, nem juiz, ainda está sendo disputada dentro das paredes da casa que um dia foi símbolo de união. Quando Zagallo decidiu organizar sua herança, ainda em vida, o gesto parecia carregado de lucidez e amor. O país viu ali a atitude de um homem que, mesmo no acaso da vida, mantinha o controle sobre o próprio destino. Mas o que ninguém imaginava era que, nos bastidores dessa decisão, nasceria uma dor que o tempo talvez nunca apague. A partilha, feita sob o argumento da harmonia, acabou se tornando o ponto de partida de um conflito que rasgou o coração da família. E o silêncio de Zagallo, sempre tão sábio e calculado, passou a ser interpretado como um enigma, ou pior, como uma escolha que favoreceu uns e magoou outros. Os documentos foram assinados discretamente, longe das câmeras e da euforia que sempre cercou o nome do técnico mais vitorioso da história. Amigos próximos relatam que a intenção era simples: garantir justiça e evitar o caos que tantas famílias enfrentam após a morte de um patriarca. Só que no mundo real, a justiça nem sempre é percebida da mesma forma por todos. Um bem a mais aqui, uma lembrança omitida ali, e a desconfiança começou a crescer como uma rachadura num muro antigo. Será que Zagallo, acostumado a administrar craques e egos, subestimou o peso das emoções dentro da própria casa? As primeiras tensões surgiram em reuniões discretas. Vozes alteradas, olhares cruzados e frases interrompidas transformaram o que deveria ser um momento de unidade em uma espécie de tribunal familiar. Alguns filhos se sentiram deixados de lado, outros tentaram compreender as razões do pai. Mas o clima já era de descompasso. Entre testamentos, registros e memórias, o amor começou a ser medido em cifras e porcentagens. O mesmo homem que sabia dividir vitórias agora enfrentava uma divisão que não cabia em planilha alguma. O mais doloroso é que Zagallo acreditava, de fato, estar fazendo o certo.
Durante anos, repetia que a disciplina e o planejamento evitavam tragédias. Mas ninguém avisou que, quando o assunto é herança, as emoções falam mais alto que a razão. E à medida que os papéis eram distribuídos, crescia também a sensação de que o patriarca havia se afastado da essência do próprio nome, o de unir. O que restou foi um silêncio denso, um tipo de luto em vida. E quem o conhecia sabe, não havia dor maior para Zagallo do que ver seu time jogando separado. Hoje, as conversas sobre o assunto acontecem em sussurros. Alguns tentam proteger a imagem do pai, outros desabafam entre lágrimas. O homem que sempre pregou a transparência agora é lembrado por um gesto que dividiu o que ele mais amava. E no meio dessa história, permanece a dúvida que muitos evitam formular. Será que o desejo de organizar tudo acabou desorganizando o que mais importava? Depois da partilha, o que restou na família de Zagallo foi um silêncio que fala alto. O nome que sempre inspirou respeito dentro e fora dos gramados agora é citado em tom baixo, quase sussurrado, entre parentes que evitam se cruzar. Almoços de domingo, antes cheios de risadas e histórias, viraram encontros protocolares. Alguns filhos já não se sentam à mesma mesa. Outros, por respeito à memória do pai, fingem que nada aconteceu. Mas todos sabem, a ferida está aberta e não há tática capaz de remendar o que o coração não aceita. A distância entre eles cresceu como um campo de futebol visto de longe. Amigos próximos contam que nos últimos meses de vida, Zagallo parecia perceber a tensão, mas acreditava que o tempo curaria tudo. Era o otimismo de quem sempre venceu com paciência e estratégia. Só que a família não é um campeonato, e não há troféu que compense a ausência de diálogo. Um gesto, uma frase mal interpretada, um olhar atravessado, e o legado do velho lobo começou a se fragmentar. Será que o técnico que comandou gerações perdeu o domínio quando mais precisou de união? Nos bastidores, o desconforto virou rotina. Um dos filhos teria se sentido ignorado nas decisões finais. Outro acreditava que o pai havia sido influenciado por pessoas de fora, e um terceiro tentou intermediar a paz, mas acabou isolado. Há quem diga que até os objetos pessoais de Zagallo, camisas, medalhas, fotos, se tornaram símbolos de disputa. Cada lembrança ganhou peso de posse, e o que antes representava orgulho nacional virou motivo de discórdia doméstica. O homem que dividiu conquistas com o país agora via sua história dividida dentro de casa. Alguns amigos tentaram reaproximar os irmãos, organizando encontros discretos, mas a emoção transbordava rápido. Bastava uma lembrança da infância, uma foto antiga ou uma música tocando na TV para as mágoas reaparecerem. As palavras antes afetuosas se tornaram frias como uma coletiva de imprensa após uma derrota. E ninguém queria ser o primeiro a admitir o que todos sentiam. A família havia perdido o jogo mais importante da vida. Ainda assim, há um ponto que todos reconhecem. Zagallo não agiu por egoísmo. Ele acreditava estar evitando uma guerra futura. Quis ser o maestro do próprio destino, mas talvez tenha se esquecido de que até os maestros precisam ouvir o coro. E quando o som do amor se perde, resta apenas o ruído do orgulho. Hoje, nas conversas entre os que ainda tentam preservar o nome do patriarca, há um consenso amargo. Ele venceu o mundo, mas não conseguiu impedir que sua casa virasse campo de batalha. E é nesse contraste entre glória e solidão que o mito e o homem se separam. O velho lobo, símbolo de união nacional, agora é lembrado por uma divisão que ninguém teve coragem de enfrentar publicamente. E no meio de tudo isso, uma dúvida paira como eco. Se até Zagallo foi derrotado pela própria família, o que realmente significa vencer? O tempo passou, mas as rachaduras permanecem. O nome Zagallo ainda ecoa nos estádios, nas homenagens, nas transmissões esportivas. Mas dentro de casa, o som é outro. É o eco do que não foi dito, das conversas interrompidas e das lágrimas que ninguém viu cair. O homem que ergueu taças e ensinou gerações a acreditar no impossível deixou uma lição amarga, a de que nem toda vitória é feita de aplausos.
Quando a família se tornou um campo dividido, a grandeza pública se chocou com a fragilidade privada, e a herança que deveria simbolizar amor virou uma lembrança dolorosa de que até os heróis erram tentando acertar. Alguns ainda tentam preservar a imagem do pai, mantendo a fé de que tudo se acalmará. Outros evitam falar sobre o assunto, preferindo guardar o silêncio como forma de respeito. Mas o vazio entre eles fala mais do que qualquer palavra. Zagallo, que sempre acreditou no poder da disciplina, talvez não tenha percebido que o amor não se organiza com regras. E na tentativa de proteger, acabou ferindo. O patriarca que planejou o futuro esqueceu que o coração não entende de planejamento. Hoje, quando o nome dele surge na mídia, cada filho o escuta de um modo diferente. Uns lembram o orgulho de ter um pai admirado pelo país. Outros sentem o peso das decisões que mudaram tudo. E entre a glória e a dor, surge o paradoxo. Como um homem que uniu o Brasil inteiro não conseguiu manter unida a própria casa? Essa é a pergunta que ainda paira, sem resposta, entre os retratos amarelados e as lembranças penduradas nas paredes. Zagallo partiu deixando ao Brasil o exemplo de força, estratégia e fé. Mas a família deixou um espelho, um reflexo de como até os maiores ídolos são humanos, falhos e sujeitos a decisões que custam caro. A história de um homem que venceu no campo, mas foi vencido pela vida fora dele. E no fim, resta apenas a imagem de um líder olhando para o horizonte, talvez entendendo que a maior conquista não é levantar uma taça, é manter o amor de pé quando o jogo termina.